Desde já, uma muito boa tarde a todos e queria agradecer o convite que nos foi dirigido também pela Sociedade para mais um ano estarmos aqui presentes junto a esta sessão com a comunidade. Hoje vamos, acima de tudo, dirigir-nos numa alimentação no pós-AVC. E aqui, o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma sessão muito em paralelo, eu na cozinha e a doutora Célia a explicar algumas questões que também vão sendo colocadas por mim e também por vocês à medida que vamos confeccionando. Doutora Célia, para começarmos, o que é que muda em termos alimentares num doente, num pós-AVC? Excelente questão, chefe Fábio. Após um AVC, nós estamos muito focados na parte cognitiva, na reabilitação da parte motora que ficou afetada. Já tivemos aqui alguns testemunhos hoje que ficámos com incapacidade motora e outros que felizmente não. No entanto, esquecemos muitas vezes da parte alimentar e sabemos que mesmo após 3 meses após o AVC persistem dificuldades alimentares que se traduzem em quê? Principalmente na dificuldade na deglutição. Se eu não consigo engolir, não vou alimentar-me corretamente. Por outro lado, a incapacidade de transportar o alimento à boca, ou seja, de manusear os talheres e o prato para que o alimento chegue efetivamente ao nosso organismo através da boca. A incapacidade de manter uma postura correta. Nós como é que comemos? Devemos comer sentados, direitos. Se eu não consigo estar nesta posição, facilmente o paciente desiste de fazer a refeição completa. E por outro lado, saltamos refeições. Quer por esquecimento, a pessoa após o AVC pode ter uma alteração cognitiva e a alimentação não é uma prioridade, no entanto muitas vezes é pela recusa. Recusa por medo, já vamos ver a seguir também. A disfagia é o primeiro ponto que eu foquei, é a dificuldade na deglutição. Quando nós não temos a disfagia, o que acontece? Alimentamos, o alimento passa da boca para este canal, aqui que vem à direita, que é o esófago. Neste canal vai diretamente o alimento para o estômago. No entanto, quando nós engolimos, o que acontece é que temos a parte respiratória, que é este canal à esquerda, que está ligada, digamos assim, à nossa boca. Ou seja, vamos ver. Por exemplo, quando temos o nariz entupido, continuamos a respirar, certo? Pela boca. Portanto, a nossa boca tem um canal que nos liga ao estômago, que é o chamado sistema digestivo, mas também tem um canal que nos liga aos pulmões, à nossa função respiratória. Portanto, quando não temos um problema de deglutição, não temos disfagia, o que acontece é que nós nem reparamos, mas quando deglutimos, ao engolir, imediatamente as nossas vias respiratórias, este canalzinho está fechado. E nós, por momentos, deixamos respirar, mas não se assustem, porque ainda ninguém morreu ao deglutir sem ter disfagia. Já vamos ver a seguir que com disfagia não é bem assim. Com disfagia, os alimentos podem vir para o canal da esquerda e irem acumulando no sistema respiratório, nomeadamente nos pulmões. Mas nem tudo é mau. É um sintoma grave, é um sintoma que tem consequências graves, no entanto pode ser reversível e habitualmente num pós-AVC tem uma duração média entre 2 a 6 semanas. Visualmente, como é que nós podemos detectar uma disfagia? Porque nem sempre é assim tão simples detectá-la ou diagnosticá-la sem depois um exame médico mais pormenorizado. Os sinais de disfagia, principalmente a tosse e o engasgamento, seja pela saliva, ou seja, a pessoa normalmente não está a fazer uma refeição e sem dar por isso engasga-se, é ao de engolir, ao de deglutir a saliva, ou então durante a refeição com os alimentos. Por outro lado, a dificuldade em manter os alimentos na boca e a saliva na boca vai saindo da cavidade oral. A voz molhada, anasalada, após ingerir, por exemplo, um copo de água, fica com a voz anasalada, isso é sinal que vai para as vias respiratórias.
A regurgitação nasal, quem é que nunca, durante uma refeição, ao deglutir, alguém contou uma piada e ao rir engasgou-se e veio o alimento para as vias respiratórias, para o nariz? Já a todos nos aconteceu. No paciente com disfagia, acontece sempre que bebe um copo de água ou uma colher de sopa. A falta de ar ou cansaço durante a refeição e a própria recusa alimentar. Recusam o alimento por medo, ou porque tossem sempre, ou porque se engasgam, porque não se sentem bem. Portanto, vão recusar. No entanto, há soluções, há formas de fazer a nossa alimentação apetecível e atrativa, e passo então a palavra ao chefe Fábio. Muito obrigado, doutora Célia. O que é que eu vou fazer aqui? Desde já, todos vocês pensam que sou eu, chefe Fábio Bernardino, que vou estar aqui sozinho a cozinhar e a apresentar-vos um menu. Mas, como é tradição, e é tradição nesta casa, não vou estar sozinho e vou pedir a ajuda e a colaboração do Sr. Professor Castro Lopes, e desde já agradeço uma grande salva de palmas para o Sr. Professor, que vai estar aqui ao lado a cozinhar. É verdade. Então, o que é que eu lhes vou apresentar hoje como menu para, num pós-AVC, para um doente disfágico? Vou-vos apresentar uma sopa, e aqui sim, uma sopa de cenoura com feijão branco. Está ali. Tem ali. Vamos, acima de tudo, apresentar uma sopa de cenoura, feijão branco, com bastantes legumes. De seguida vamos ter um prato, e aqui sim vamos trabalhar um prato que todos nós portugueses gostamos bastante, que é um prato com bacalhau. Mas eu não vou utilizar um bacalhau salgado, vou utilizar um bacalhau fresco e vou fazer um avoludado de bacalhau, em que vocês vão dizer, sim senhora, é ótimo e vai ser bom para um doente disfágico, mas todos nós que estamos em ótima saúde vamos olhar para o prato e vamos dizer que também está bastante apetitoso. Depois vamos ter uma sobremesa, e eu aí vou trabalhar uma sobremesa com um pouco de doce de ovos, mas depois também ali com algumas especiarias e o nutilis fruta, e de seguida vamos ter ainda uma série de outras propostas. Neste caso, já temos aqui o Sr. Professor operacional para estarmos aqui ao lado na cozinha, é verdade, Sr. Professor? Certo. Certo, e vamos começar com a nossa sopa. Uma base de uma boa sopa tem que ser água, logicamente, uma base de água, e de seguida vamos trabalhar aqui com alguns ingredientes. Eu já tenho uma base de sopa preparada, a adiantar dentro da panela, mas de seguida vamos pôr um pouco de courgette, e aqui sim, a courgette é um ótimo ingrediente para se cozinhar, pois vai-se conseguir ter uma sopa aveludada e mais saudável. De seguida vamos trabalhar com um pouco de cebola, e aqui introduzimos um bocadinho de cebola dentro da nossa panela. Cenoura, porque a sopa eu disse que era de cenoura e de feijão branco, e aqui trabalhamos com uma base de cenoura, um pouco de feijão branco, e aqui o feijão branco, logicamente, também com bastante proteína vegetal. Introduzimos um pouco dentro da nossa base e, fazendo aqui um pouco as palavras da doutora Sandra Alves, ela falou um pouco na alimentação, no sentido da prevenção, nós aqui estamos a falar no sentido também do acompanhamento do tratamento, vou introduzir ervas aromáticas. Senhor Professor, parece-lhe bem ou não? Aqui introduzimos um pouco de cebolinho e um pouco de orégãos frescos, que eu vim aqui recolher à minha horta, e colocamos dentro da panela. Quando a panela começa a ferver, o que é que vamos fazer, Sr. Professor? Vamos meter a misturadora. Vamos meter a misturadora, então faça favor, e vamos triturar aqui um pouco o nosso preparado, aqui neste botão. Está quase. E aqui vejam, temos uma sopa quase triturada. Quando nós falamos de uma alimentação para uma pessoa normal, pode haver alguma textura. Quando falamos de uma alimentação vocacionada para um doente disfágico, aqui é importante regularizarmos todas as texturas ao máximo. Das duas, uma. Se não conseguirmos com a varinha mágica obter uma textura perfeita, podemos então usar um peneiro ou qualquer coisa para retirarmos aquela película
do feijão. Como eu aqui tenho uma ótima varinha mágica que tritura bem, nós conseguimos obter essa textura. Está bom? Está quase perfeita. Muito bem. Então, vejam. Podem ver, estou aqui. Temos uma sopa, neste momento, que está num estado de quê? Está líquida, não está? E... é verdade, não está líquida. Está líquida. Mas está toda homogénea e toda trituradinha. Sabe o que é que eu agora vou fazer? Eu agora, o doutor já disse muito bem, vou espessar a sopa. Eu não digo espessar. Sabe o que é que eu digo? Digo, vou nutilizar a minha sopa. Porquê é que eu vou aqui utilizar? Vou utilizar o meu espessante, que é o Nutilis em pó, e é um espessante que tem uma particularidade que é resistente à amilase salivar. E o que é que eu vou fazer? Vou aqui introduzir, enquanto o senhor professor então vai homogeneizando, vamos introduzindo o nosso espessante, que é o nosso Nutilis, e vamos nutilizar o nosso preparado. Vejam, quanto mais quantidade de Nutilis eu puser, vou regularizar a textura do preparado. Como é que ele estava inicialmente? A sopa estava líquida, certo? Agora, professor, como é que está a sopa? Já custa um bocado. Já custa a triturar, vai ficando espessa. É melhor ir para a mão do mestre. Então vou homogeneizar um bocadinho. O que é que aqui acontece? A sopa, conforme vocês podem ver aqui, eu fui colocando o Nutilis em pó e a sopa foi, de alguma maneira, ficando mais grossa e mais espessa. Mas aqui, vejam. Senhor professor, houve uma clara alteração da textura da sopa, ou não houve? Sim, houve. Houve, sim, senhora. Então, resta-nos aqui fazer uma pergunta que é: qual é que é a importância de termos uma textura ou uma consistência adequada nos alimentos para um doente disfágico? E vou colocar esta questão, neste caso, à doutora Célia, que nos vai falar um pouco da consistência dos alimentos, e eu vou procedendo aqui com o senhor professor ao empratamento da nossa sopa. Então, vamos a isso. A resposta mais rápida, chefe Fábio, é que não é possível para os pacientes com disfagia engolirem os líquidos. O que é que acontece? Vejam nesta imagem. Lembrem-se, o canal da esquerda é o que liga aos pulmões. O da direita é o que liga ao estômago. A água, ao entrar, ou seja, ao ingerirmos a água, o que acontece é que ela quase que entra diretamente, também não é assim tão linear, mas quase que é assim, o líquido vai diretamente para o canal da esquerda, que é o canal dos pulmões. Nós queríamos para a direita. Como é que fazemos com que a pessoa beba água e a sopa, e o sumo, e o iogurte, o leite, todos os alimentos líquidos que são essenciais à nossa alimentação variada e equilibrada ao longo do dia? Temos de os espessar. Todos estes líquidos têm de ser espessados. Para quê? Para que se mantenha a consistência e ao entrar na boca não degrada, não vai ser digerido nada na boca e ao engolir vai diretamente para o canal da direita. Esta é a resposta mais correta para a questão. Os pacientes com disfagia a líquidos não podem ingerir o líquido na sua forma natural, têm de ser espessados. E, como vimos, a disfagia é muito prevalente num pós-AVC, afeta até metade dos pacientes num pós-AVC. E o que é que acontece quando há disfagia? O líquido vai para o canal da esquerda que liga aos pulmões e pode dar aspiração. Isto chama-se a passagem do líquido para as vias respiratórias, denomina-se de aspiração. A aspiração tem outro problema. Quando é uma aspiração, dá sintomas. No entanto, quando dizemos que é uma aspiração silenciosa e que afeta até 70% dos pacientes com disfagia no pós-AVC, não há sintomas. Eles podem estar a aspirar pequenas partes da água, da sopa, dos alimentos líquidos e não têm sintomas. Quando o sintoma vem, dá-se por meio, já é grave, digamos assim, já é a pneumonia da aspiração, que muitas vezes não é bem diagnosticada porque se confunde muito com a pneumonia normal, e todos nós sabemos que uma pneumonia é uma infecção respiratória do qual temos algum receio, porque ainda associamos muito a uma patologia grave e com algum risco de mortalidade. No entanto, a pneumonia da aspiração muitas vezes fica por diagnosticar. É uma pneumonia, uma infecção respiratória. E o que acontece é, estão a ver o pulmão,
temos aqui estes alvéolos pulmonares, o que acontece é que quase que eles têm uma estrutura adequada para lá alojarem o líquido que vai sendo aspirado e então cria uma infecção. As diferentes fases de consistência são obtidas através do espessante. Quanto mais colheres eu adicionar, maior a consistência do meu preparado. Uma fase 1 é chamada fase xarope-mel, que tem uma viscosidade menor, digamos assim, e é para uma disfagia mais ligeira. Por outro lado, a fase 2, a fase de creme, já tem uma viscosidade intermédia e é para uma disfagia moderada. A fase 3 é para uma disfagia severa. Já não é possível ingerir por meio de um copo, já não é possível ingerir por meio de uma palhinha. Como o chefe Fábio vai explicar a seguir, só é possível ingerir por meio de uma colher e é que tem maior viscosidade e, como já referi, é para uma disfagia mais severa. O importante focar-nos é que, para um paciente com disfagia, temos de alterar as consistências e devemos alterar e adequar a consistência a cada paciente. Cada paciente num pós-AVC é diferente, o seu tratamento muitas vezes difere, a sua reabilitação difere. Na alimentação não é diferente, devemos fazer um plano para cada paciente e adequar a consistência a esse mesmo paciente. Por outro lado, qual é o objetivo máximo e que temos que reter? Alterar a consistência para tornar segura a deglutição, porque como vimos, não é seguro beber água quando se tem disfagia, vai para as vias respiratórias. Portanto, a mensagem a passar é segurança na deglutição. E por último, deixar-vos aqui umas recomendações, porque não é só alterar a consistência, temos também de garantir alguns parâmetros que fazem com que realmente nós consigamos ingerir mais alimentos no paciente com disfagia. O primeiro é não ingerir os alimentos deitados. Todos nós já tentámos, ou no domingo à tarde, na sessão do sofá, e estamos a ver um filme, já estamos já não temos uma postura tão correta e estamos a comer algo e muitas vezes já nos engasgamos, principalmente com os líquidos. Isto é certo. Se tentamos beber ou um leite ou um iogurte assim meio deitados, podemos nos engasgar. Isto acontece porque quando estamos deitados ou os nossos doentes no pós-AVC, o que acontece é que eles muitas vezes estão no cadeirão deitados, as vias respiratórias abrem. Quando abrem, ainda há mais probabilidade de aquele alimento se ir alojar nos pulmões. Por outro lado, não misturar diferentes consistências na mesma porção. Já vimos que existe a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Se na mesma refeição tivermos uma fase 2 e uma fase 3, então dividir. Primeiro come uma fase, quando terminar, passa para a outra fase. Isto ajuda o mecanismo da deglutição. Por outro lado, introduzir na boca uma porção de cada vez. Isto é para um paciente disfágico, mas é para todos nós. Devemos mastigar calmamente. E, por outro, manter a higiene oral. Se isto é importante para nós, para o paciente com disfagia ainda mais importância tem, porque se não lavarmos os dentes, ficamos com a placa, a chamada placa a placa dentária, que não é mais do que bactérias. Bactérias essas que, ao ingerirmos, ao engolirmos a saliva, podem, num paciente com disfagia, ir diretamente alojar-se nos pulmões e provocar a tal pneumonia de aspiração, que é muito grave. Por outro lado, os alimentos, e o chefe Fábio vai explicar, devem ter uma consistência homogénea, ou seja, não se devem deteriorar em pequenas partículas, nem aderir à cavidade oral, como por exemplo um papo seco, ou as bolachas, ou um caramelo. E por outro lado, o sabor, o aspecto e a textura devem ser o adequados. E por isto, temos o nosso chefe Fábio, passa a palavra, acho que vai explicar muito melhor e exemplificar do que eu. Entretanto, fomos aqui adiantando o nosso prato principal. Senhor professor, aqui o que é que fomos fazendo? Fomos... O peixinho, aqui eu utilizei, nós como portugueses gostamos bastante de um peixe, que é o quê? Que é o bacalhau, não é? A seguir à sardinha, nós portugueses adoramos o bacalhau. E o que é que eu aqui fiz? Não utilizei um bacalhau daquele salgado, não é? Porque tem vários problemas. Um é o sal, e nós aqui, pronto, estamos num pós-AVC, também não vamos recorrer ao uso e abuso do sal, então vamos utilizar um peixe, que é um bacalhau fresco, mas acima de tudo uma outra coisa. Senhor professor, o que é que acontece ao bacalhau quando nós lascamos? Fica em fios, não é? Exatamente. Verdade? Toda a gente aqui cozinha e cozinha bacalhau, quando nós lascamos o bacalhau, o que é que acontece?
ficam fios. Então, isto para um doente, que tal como a doutora Célia falou, que tem dificuldade em deglutir os alimentos, então temos de ter toda uma textura adequada, nós vamos ter sempre muita dificuldade em ter, com um bacalhau, neste caso salgado, uma textura adequada. Então aí eu utilizei um bacalhau fresco, mas do ponto de vista económico pode-se utilizar qualquer outro peixe. Uma pescada, algum peixe que não tenha muita espinha e acima de tudo que é fácil de trabalhar. Eu aqui o que é que eu fiz? Coloquei água, leite e o bacalhau a cozer, certo, Sr. Professor? E coloquei aqui uma erva aromática, que ela está aqui, e acima de tudo que tem que estar na base da nossa cozinha, que é uma folha de louro. Utilizei uma folhinha de louro fresca. De seguida, o que é que eu vou colocar? Vou colocar aqui, e vou pedir ao Sr. Professor para continuar aqui a mexer um bocadito, vamos colocar um pouco de cebola. Vamos colocar cebola fresca no nosso preparado com bacalhau. E quem come bacalhau sabe que há ingredientes que ficam sempre bem. Quais é que são? Alho, cebola, louro e, acima de tudo, salsa, que eu posso colocar. Eu aqui não vou utilizar a salsa, mas vou utilizar uma outra erva aromática que depois vocês, quando provarem estas iguarias lá fora, vocês vão dizer, sim senhora, combina bem e fica extremamente bem. Sabem que erva aromática é que eu utilizei? Um poejozinho. Poejo. Mas, acima de tudo, vou utilizar uma gordura que fica bem com o bacalhau, que é o azeite. Mas não vou utilizar uma quantidade de azeite infinita. Porque o que é que acontece? Toda a gente diz, o azeite, sim senhora, é uma gordura saudável, mas não deixa de ser uma gordura. Como tal, deve ser privilegiada, mas usada também com alguma moderação. E temos aqui, utilizei a gordura, neste caso já no prato em cru, sem o refogar, sem alterar a grande consistência. E temos aqui o nosso peixinho, que está cozido, certo? Então temos que, neste momento, homogeneizar, ou seja, triturar o nosso prato de bacalhau para termos uma consistência completamente perfeita e pastosa. De seguida, o que é que eu vou fazer, Sr. Professor? Vamos triturar este nosso prato, certo? E depois vamos... Sr. Professor, consegue-me continuar aqui com a operação? De seguida, o que é que vamos fazer? Vamos espessar o nosso preparado novamente com o Nutilis. Mas aqui há uma questão fundamental. O bacalhau acompanha com o quê? Normalmente? Batata, não é? Então, eu trouxe já um puré de batata já feito e para triturar a batata adicionei-lhe também água, não é? Porque o puré de batata, sem nós vermos, o que é que tem? Tem uma grande quantidade, quando se esmaga a batata, tem uma grande quantidade de água, certo? E como vocês viram, aqui, estamos a triturar o nosso avoludado de bacalhau. Ainda há aqui um bocado de peixe inteiro e convém cozer e homogeneizar todo o peixe, tendo toda uma textura uniforme, tal como se fosse um bacalhau. Neste caso, em vez de ser um bacalhau com natas, não temos a nata, mas temos um bacalhau mais saudável e todo homogeneizado. Sim, senhora. Agora faço eu aqui um bocadinho. Agora perguntarão, porquê é que ele está ali a ajudar? É para a fotografia? Não. Hoje já tirei mais de 1000 fotografias. É porque estou a colaborar numa alimentação terapêutica. Segundo, ainda não vi usar, como nos cozinhados da televisão, pasadas de sal. Ainda não vi utilizar, porque eu já tinha fugido. Não se utilizou aqui sal nenhum. Portanto, estamos a utilizar, fazer uma alimentação terapêutica e não estamos a utilizar agressivos para a saúde, nomeadamente o sal que vemos na televisão, dar as passadas do sal, da flor de sal, etc. Portanto, são os motivos que me levam a estar aqui. Muito obrigado, Sr. Professor. E estamos aqui muito bem. E neste momento homogeneizamos o nosso peixe todo e de seguida vamos... E eu aqui não vou utilizar a varinha mágica como utilizei há bocado. Sabe o que é que nós vamos utilizar para dar a consistência perfeita ao nosso preparado? Uma colher. Uma colher para vocês verem. Às vezes nós dizemos em casa, mas ok, a pessoa teve um AVC, agora vai dar muito trabalho em adequar a comida à pessoa que está, neste caso, em processo de recuperação, vai dar muito trabalho. Não, não vai dar muito trabalho. Acima de tudo, temos que adequar a alimentação, ao fim e ao cabo, ao gosto da própria pessoa.
e o que a pessoa gosta de comer, neste caso, vamos tentar tornar o prato mais saudável do ponto de vista das gorduras, do ponto de vista da adição do sal, do ponto de vista da escolha dos próprios alimentos, mas depois vamos adequar as texturas do preparado, que é isto que nós, acima de tudo, falamos, que é um doente que está com disfagia, e vamos adequar essas texturas em poucos segundos. O senhor professor mexe, neste caso ainda temos aqui uns pedaços, depois podemos triturar melhor, mas o que é que acontece? Vamos mexendo e vamos espessando o nosso preparado. E o que é que acontece? Se eu adicionar somente 2 ou 3 colherzinhas, neste caso para esta quantidade toda que eu tenho, fica uma fase 1, ou seja, fica tipo aquela consistência da sopa aqui que ainda escorre. Lembram-se que ela ainda escorria aqui? Se eu adicionar um pouco mais de nutilis, ou seja, se eu nutilizar um pouco mais o meu preparado, vou obtendo assim uma fase mais próxima da mousse. O que é que acontece à mousse? Nós pegamos na mousse, ela escorre, mas já não escorre tanto. Mas nós, em certos casos, precisamos ainda ter uma textura mais firme, o que nós chamamos de uma fase 3 ou uma fase mais tipo pudim. E aqui o que é importante? Todas as texturas do prato devem estar iguais, ou seja, devem estar o mais idênticas possível. Mas o que é que aqui acontece? Quando nós normalmente vemos os pratos a serem feitos, nós vemos logo o bacalhau a ser misturado com a batata e tudo misturado, tudo com a mesma cor. Certo ou errado? É o que acontece. E de repente, quando vamos a triturar tudo, só temos uma cor, que normalmente ou é cinzenta ou é castanha. E vejam aqui o que é que eu fiz. Tenho a minha batata à parte amarelinha. Tenho o meu bacalhau branquinho, que levou um pouco de leite e vai levar aqui um pouco mais de espessante. E eu ainda vou acompanhar isto, sabem com o quê? Com um purezinho de ervilhas, que também vai ficar muito bem no bacalhau, em que tenho aqui o meu puré já feito, mas podia fazer com outras coisas. Podia fazer, eu aqui chamei-lhe uma aveludado de bacalhau, posso fazer com ervilha, posso fazer com cenoura, posso fazer com qualquer ingrediente. Eu aqui utilizei um bacalhau fresco, mas podia utilizar uma pescada, podia utilizar qualquer outro peixe. Acima de tudo, o que eu gosto de fazer aqui é incentivar ao consumo também de alimentos mais saudáveis, alimentos frescos, neste caso pouco processados, e finalizar a minha textura, ou seja, conseguir obter a textura que vá de acordo à especificidade do doente com disfagia, utilizando em poucos segundos um pouco de nutilis. E neste caso temos aqui o senhor professor a nutilizar, ou seja, a atingir a textura correta da alimentação com o nutilis, e assim vamos tendo uma textura, neste caso já está a ficar mais quê? Mais pastosa e mais viscosa. E aqui temos o puré de batata. Normalmente o puré de batata já é quê? Já é consistente. E eu aqui faço uma questão. Às vezes até demais. Às vezes até demais. E eu aqui também adicionei água. Mas normalmente, para um puré de batata, devo ou não devo espessar o puré de batata uma vez que ele já é consistente? O que é que vocês me dizem? Eu vou dizer que sim e vou espessar o meu puré de batata. Mas, enquanto eu vou fazer isto, enquanto terminamos aqui o prato, vou deixar que a doutora Célia responda. Está bom? Tá. Senhor professor, vamos então aqui. Quem respondeu que sim, que deveríamos espessar, foi quem ganhou realmente. Exatamente. Não há prémios, mas é um prémio pelo conhecimento que vale tudo. Porque o chefe Fábio já levantou aqui e já deu aqui algumas pistas. Ele falou que os alimentos contêm água. E o que é que acontece na nossa boca? Inicia-se a digestão. E quando mastigamos o alimento, se ele contém água, mesmo que nos pareça sólido, vejam uma folha de alface. Toda a gente sabe que a alface tem muita água. Nós costumamos dizer que comer alface é como comer água, quase, não é? Não é bem, mas realmente há alimentos sólidos e quase todos os alimentos contêm água. Uns têm mais água, outros menos água. O caso do puré de batata, por exemplo, contém muita água. Portanto, na boca vai logo ficar uma parte líquida. Nós não notamos, estamos a mastigar, mas quando deglutimos, quando passa naqueles 2 canais, a parte líquida pode ir para o canal da esquerda, que se lembram perfeitamente, vai para as vias respiratórias. Esse é o problema. Este é o primeiro problema. O segundo problema, ao iniciarmos a digestão na boca, degradamos primeiro o amido pela amilase salivar. A amilase salivar é um nome esquisito, é uma enzima que tão simplesmente como começa a degradar o amido. Nós aproveitamos os nutrientes do alimento, mas primeiro temos de os partir em pedaços pequenos. Portanto,
Em primeiro lugar, os alimentos contêm água. Em segundo, começamos a degradar logo o amido na boca. Estes dois problemas fazem com que exista líquido na nossa cavidade oral, na nossa boca, quando deglutimos, aumentando o risco de passar para as vias respiratórias. Portanto, não queremos pneumonias de aspiração, não queremos que o líquido vá se alojar nos nossos pulmões, portanto, temos de garantir a segurança da deglutição com o espessante. É isto que acontece. De realçar que o amido, onde é que existe o amido nos alimentos? No pão, na massa, na batata, no arroz, ou seja, tudo aquilo que nós achamos que é consistente tem amido e vai ser degradado. Porque é difícil de imaginar que ao mastigarmos um pão vamos formar fase líquida, mas forma-se. E sabe-se que bastam 3 ml de líquido na boca ou deglutir de um paciente com disfagia para aumentar significativamente o risco de aspiração. Não? Ok. A resistência à amilase salivar é a propriedade que o espessante que o chefe Fábio está a utilizar, o Nutilis, tem e que é única. É um espessante que tem amido de milho modificado. O que é que isto quer dizer? O amido de milho não é o que se encontra naturalmente nos alimentos, alterou-se a estrutura para que a amilase salivar não atue sobre ele, não o consiga degradar, mas isto não chega, porque a amilase salivar ainda consegue se adaptar, ainda consegue degradar o amido. Portanto, ele tem uma goma a proteger. Eu costumo explicar que é uma bolha de proteção do nosso amido de milho, portanto, dá consistência, mas também dá segurança na deglutição. Permite a estabilidade do preparado e já vamos ver no fim que o preparado ao longo deste workshop, desta formação do chefe Fábio, vai mantendo sempre a sua consistência e também em diferentes temperaturas. O chefe Fábio agora já fez a sopa quente, está no creme aveludado de bacalhau, que também está quente, mas vamos passar para pratos frios e é igualmente a consistência vai se mantendo também com diferentes temperaturas. Por outro lado, não se degrada na boca, em contacto com a saliva, com a amilase salivar, vai mantendo, e isto permite, obviamente, garantir a segurança da deglutição. E depois desmistificar um grande mito que existia com os espessantes alimentares, que pensava-se, mas eu estou a espessar a água, estou a espessar um leite, estou a espessar a sopa, eu não vou conseguir depois, durante a minha digestão, absorver aquela água, porque ele está, digamos assim, com uma consistência diferente e está misturado com o espessante. De todo, esta goma, esta bolha protetora, em contacto com o nosso sistema digestivo, durante a digestão, ela solta-se e a água liberta-se e nós conseguimos, obviamente, aproveitar a água espessada que, obviamente, estava segura para deglutir. E passamos, então, para a demonstração do creme aveludado. Porque pode-nos parecer isto espesso demais. Isto é a sua arte. Bem, isto é espesso demais ou isto é ótimo? Neste ponto, o que é importante? Acima de tudo, cada tipo de disfagia vai ter depois, em cada doente, um tipo de textura adequada. E o que é que temos que fazer acima de tudo? É, em termos, depois da alimentação, conseguir compreender qual é a necessidade em termos da adequação do espessante ao tipo de doente e depois, acima de tudo, começarmos a trabalhar cada alimento ajustando especificamente para aquela pessoa o Nutilis para a receita. E isto tudo é assim. Logicamente que temos que trabalhar, demora um pouco mais tempo, claro que demora, mas conseguimos obter um melhor resultado. A pessoa consegue identificar-se com o alimento que está a consumir, conseguimos ter um prato em que temos cor, temos aqui a cor da ervilha, temos a cor do bacalhau, a cor da batata. O doente prova uma batata, sabe-lhe a batata, prova a ervilha, sabe-lhe a ervilha, prova o bacalhau, sente o sabor do bacalhau. E aqui é uma questão muito importante, nós estamos a trabalhar ao nível da textura. Só que a alimentação não é só textura. Temos o sabor, o aroma do prato, o aspecto, temos todo um outro conjunto, até a socialização no ato de comer. Temos todo um conjunto de valores que se levantam sobre a alimentação. E quando nós falamos de um alimento para um doente disfágico, falamos de um prato que pode ser completo em termos de nutrientes, um prato que deve ser alegre e, acima de tudo, falamos de um prato, Sr. Professor,
que deve ser engraçado e giro. E eu aqui coloquei umas folhas, neste caso uma folha de ouro, um pau de canela e ainda uma outra ervinha aromática por cima. Até porque temos que ter em conta que a grande parte dos doentes da AVC a seguir tem uma componente depressiva. Se estão deprimidos e lhe apresentam um prato esquisito, sem habilidade nenhuma, ainda não lhe desabre o apetite. Assim, no meio da sua depressão, ao ver isto, alegram-se, algo tenho ali, coisa interessante para comer. Exatamente. E aqui vocês dizem, ok, ele esteve aqui, falou tanto em regularizar as texturas, e no final espeta-me um pau de canela, uma folha. Só que o que é que eu digo? Nós não estamos disfágicos, comemos uma folha de ouro e um pau de canela. O que é que fazemos? Pomos para o lado. Mas os olhos também comem. E o que é que acontece? Um doente com uma disfagia tem que ter toda uma arte também e todo um prazer visual, estético, para se alimentar como deve ser. E tal como o professor disse, também ter toda uma alegria no ato de comer. Então, aqui, muito bem, mas vamos passar, acima de tudo, para o quê? Já fizemos uma sopinha. Falta a sobremesa. Um prato, falta a sobremesa. E continua. Sim, mas eu queria só, relativamente à questão do professor Castro Lopes, referir que após um AVC, a probabilidade da disfagia ser severa, ou seja, precisarmos daquela fase 3, da fase mais pudim, que o professor coloca no puré e o puré não cai, a probabilidade é muito maior. À medida que a recuperação vai acontecendo e que a disfagia reverte, digamos assim, então aí podemos passar a ter fases mais ligeiras, como a fase 2 e a fase 1. Portanto, habitualmente num pós-AVC, infelizmente, é necessário ter fases com maior consistência. E já estás a fazer a mousse? Eu aqui vou fazer uma mousse. E vou fazer uma mousse, se calhar, um pouco diferente. Eu, em outras sessões, vou fazer, juntamente com o senhor professor, uma mousse. Então, o que é que estamos aqui a fazer? Utilizei um produto que pertence à gama Nutivus, que é chamado um Nutivus Fruta. Neste caso, estou a utilizar o sabor a maçã, também existe o sabor a morango. E o que é que temos? Temos aqui um produto que, de alguma maneira, é um produto hipercalórico e hiperproteico. Ou seja, já tem mais calorias e mais proteínas. E sabem o que é que eu vou fazer a este produto? Vou adicionar aqui uma colherzinha, se calhar, aqui uma colherzinha, posso utilizar ou doce de ovos ou um doce de manga, mas o que é que eu faço acima de tudo? Pego no doce e à parte adiciono, sabem o quê? Sabem o quê? O Nutivus em pó. E como é que eu faço isto? Imaginemos, pego, por exemplo, num chocolate ou pego, por exemplo, num doce, e aqui está, vou até exemplificar, pego num doce que à partida este já está nutilizado, mas sabem o que é que acontece? Ele aqui está nutilizado, mas se eu lhe adicionar, às vezes, um pouco de água, ele fica num estado mais líquido. E aqui o que é importante? Nós, às vezes, quando estamos a triturar uma manga, e uma manga, o que é que tem a manga? Não tem muita fibra, muitos fios. Esses, pronto, numa alimentação normal, é extremamente importante. Mas para um doente disfágico, essa fibra pode engasgá-lo, vai se prender também nos dentes e vai aumentar a dificuldade, neste caso da pessoa, ingerir o alimento. Com todas as dificuldades depois de ingerir o alimento, ele vai ter uma recusa total e vai dizer, eu não vou comer isto. Neste caso não diz, mas recusa-se a comer. E aqui o que é que acontece? Eu, ao ter aqui a minha polpa, um doce de ovos, ou seja o que for, posso proceder novamente, sabem o quê? A nutilização do meu preparado. Neste caso, a adição de espessante, que eu faço aqui, de uma forma simples. Neste caso, já utilizámos uma varinha mágica, já utilizámos uma colher, pode-se utilizar uma vara, mas eu aqui até já estou a utilizar um rapa. Adequo a textura da minha polpa, e neste caso temos aqui uma fase mais líquida, certo? Só que convém termos as fases minimamente idênticas. E o que é que posso fazer? Adiciono um pouco de Nutivus em pó nesta minha polpa, mas eu aqui utilizei um Nutivus Fruta. E o que é que eu fiz? Adicionei um pouco de polpa, ou então de doce de ovos, que também tem muita água, ou de polpa de manga, que também tem muita água. Então o que é que eu tenho que fazer? Se eu adicionei um alimento que tem uma grande quantidade de água, tenho que espessar. Eu gosto mais de dizer o que aquela senhora disse, que era
nutilizar o meu preparado. Então, Sr. Professor, mexa-me aqui, se faz favor, a minha mousse e vamos colocar estes ingredientes todos numa ótima disposição aqui no prato e vamos proceder ao empratamento. Eu, para empratar isto, vou colocar um pouco de doce a sujar aqui, a riscar o meu copo, depois vou colocar o branco por cima e quando eu vos mostrar, vocês vão ver duas cores. Só que eu tenho uma questão a fazer. Eu utilizei um ingrediente que eu disse que era o Nutilis fruta, sabor a maçã, e eu disse, é hipercalórico e hiperproteico. Ou seja, tem mais calorias e mais proteína que um outro ingrediente. E vocês sabem porquê? Alguém me sabe dizer o porquê? Tirando o senhor professor, logicamente. Alguém me sabe dizer o porquê aqui? Então, vamos perguntar aqui à doutora Célia enquanto eu emprato. O porquê vamos aqui colocar. Está relacionado com a diminuição da ingestão alimentar que se verifica no paciente no pós-AVC com disfagia. Porquê? Porque há uma diminuição da qualidade e apresentação das refeições, como o chefe Fábio já referiu. Tudo o que é apresentado tem a mesma cor e a mesma consistência em termos visuais e nós comemos com os olhos. Portanto, se for tudo muito amarelo, muito cinzento, muito castanho, se uma pessoa já está vulnerável porque teve um AVC, já está deprimido, já tem a nostalgia de recordar eu era assim neste momento, já não estou a 100% nas minhas capacidades. Isso tudo tem um grande impacto na qualidade de vida deste paciente e também na alimentação. Depois, a falta de assistência durante a refeição. E aqui temos duas partes. Muitas vezes temos pacientes que precisam de ajuda para comer, ou seja, para manusear ou para dar mesmo, para fornecer o alimento na boca. Por outro lado, temos pacientes que nós devíamos promover a sua independência e como cuidadores queremos dar o nosso melhor. E muitas vezes não lhe promovemos a própria reabilitação e a independência destes pacientes. Por outro lado, a temperatura da refeição. Às vezes fornecemos ou muito frio ou muito quente e nas instituições onde estes pacientes estão a recuperar e a reabilitar, muitas vezes são frios e raramente estão mornos sequer. Por outro lado, o sabor da refeição, como o chefe Fábio já referiu muito bem. E depois há outra questão. Estes pacientes com medo de se engasgar sentem também vergonha. Porque, como já referimos, a disfagia permite que faz com que o alimento possa sair da cavidade oral, que a própria saliva saia da cavidade oral. Portanto, a refeição, que habitualmente era um momento de convívio, era um momento de prazer, passa a ser um momento de desconforto e de constrangimento. Por isso, para aquele paciente que mostra esta vontade de comer sozinho, devíamos, até ele reabilitar e reverter a disfagia, dar-lhe um espaço para que ele possa fazer as suas refeições em privacidade. Por outro lado, já vimos que a disfagia, uma das consequências da disfagia é a aspiração do líquido para os pulmões que dá a pneumonia da aspiração. A segunda consequência da disfagia que vamos ver hoje é a redução da ingestão alimentar, que faz com que fiquemos malnutridos. E nós malnutridos estamos habituados a pensar no terceiro mundo e na fome e na pobreza, mas 1 em cada 3 idosos na nossa comunidade está malnutrido, ou seja, não come aquilo que deveria comer, que eram as suas necessidades nutricionais diárias. Pode ser uma carência de um nutriente ou de vários nutrientes e é isso que é a malnutrição. No paciente especificamente disfágico no pós-AVC, diminui a sua ingestão alimentar pelo desconforto, pela perda de apetite, esquece de comer ou tem tanta recusa alimentar que não quer ver os alimentos à frente, dor ao engolir, a própria recusa alimentar, como vimos, associada ao medo de morrer engasgado. No pós-AVC é aquilo que o paciente mais refere, é o medo de morrer engasgado. Comer para ele não tem importância nenhuma, ficar bem nutrido, não quer é morrer engasgado. E depois já vimos a preocupação e o constrangimento de comer em público. Quais são as consequências de ter disfagia num pós-AVC e ter, como consequência disso, a malnutrição? Há o aumento de risco de complicações, como as infecções respiratórias,
nós não associamos, mas as infecções urinárias também estão muito associadas a este déficit nutricional. As carências de nutrientes também proporcionam um ambiente para as infecções urinárias e depois para o desenvolvimento de úlceras de pressão, as chamadas caras, que todos nós vimos que têm uma recuperação muitas vezes lenta e que as pessoas ficam anos com uma úlcera venosa, por exemplo. E o próprio aumento do período de reabilitação, isto está bem estudado, um paciente bem nutrido que consiga adequar a sua alimentação versus um paciente malnutrido, o período de reabilitação daquele que tem malnutrição é superior. Portanto, temos aqui um indicador da reabilitação, da recuperação cognitiva e funcional. Por outro lado, a malnutrição aumenta o risco de incapacidade e dependência a longo prazo. Se eu não tenho massa e força muscular, eu vou estar mais acamado, eu vou estar mais sentado, eu não vou conseguir voltar a fazer as atividades do dia a dia. E por último, e é muito sério, aumenta o risco de mortalidade. Por último, responder efetivamente à questão: porque é que utilizamos muitas vezes os suplementos nutricionais orais específicos para este paciente com disfagia? Porque ele não come com os alimentos correntes aquilo que seria o suficiente para atingir as suas necessidades nutricionais, vai cada vez mais desenvolver um risco nutricional e ficar malnutrido. Portanto, temos de suplementar os alimentos quando não é possível com os alimentos correntes. E não esquecer a parte da segurança na deglutição. Ter sempre a componente de adicionar o espessante para, quando é necessário, porque já vimos, e o chefe Fábio vai explicar, que este Nutilis Fruit tem uma particularidade que outros suplementos não têm, que é a resistência à amilase salivar. E agora vamos ver como é que ficou o empratamento. Então, o que é que aqui, entretanto, enquanto a doutora Célia falou, o que é que o senhor professor Castro Lopes e eu fizemos? Fizemos aqui, senhor professor, um empratamento, não é? E neste caso, vejam, os olhos, novamente, também comem. Temos aqui duas coisas distintas. Uma, o que a pessoa vai realmente comer, e outra, todo o aspecto visual do prato para também ver. Meti, logicamente, umas estrelas de anis para decorar o prato, tudo cá fora, ou seja, nada interfere com o que o doente realmente vai ter que ingerir. Cuidados a ter. A minha polpa teve que estar na mesma consistência que a própria mousse, ou seja, um não pode estar mais líquido e outro mais grosso. Verdade ou mentira, senhor professor? Estão os dois na mesma consistência e temos aqui uma taça, neste caso, escolhi uma taça de vidro para se poder ver as cores e aqui, novamente, a apelar à estética e temos a nossa sobremesa finalizada, mas a nossa refeição não acaba aqui. Porquê? Porque, acima de tudo, tal como temos que ter uma suplementação, neste caso utilizando um Nutilis Fruta, nós podemos também, durante a refeição ou no momento após a refeição no lanche, ter uma bebida. E neste caso, eu vou utilizar como sugestão uma bebida que é um batido ou um batido de frutos vermelhos. Frutos vermelhos têm muitos antioxidantes, só que também têm um problema se forem só morangos. Sabe o que é? Tem aquelas sementezinhas que, para um doente com disfagia, pode causar algum tipo de problema. Então, o que é que eu fiz? Triturei a minha polpa e passei-a por um coador para tirar aquelas sementes todas. De seguida, o que é que vamos fazer? O Sr. Professor vem aqui ao pé de mim. Vamos colocar, misturei um pouco de água, mas posso misturar um pouco de leite, se quiser algum batido um pouco mais forte, mas acima de tudo eu vou reforçá-lo, sabem com o quê? Com o meu Nutilis Fruta de sabor. Poder utilizar o sabor a morango, mas uma vez que eu já tenho aqui morango na base, vamos fazer algo mais complexo do ponto de vista do sabor. Vamos utilizar um sabor, novamente o sabor a maçã. E aqui fazemos de uma forma simples o quê? Colocamos o nosso morango que foi misturado em água, triturado e retirou-se aquelas sementes todas, um pouco do Nutilis Fruta e de seguida vamos fazer o quê? Homogeneizar, ou seja, obter a mesma consistência no preparado. Temos um preparado todo com a mesma consistência e agora vamos fazer novamente o quê? O nutilizar, ou seja, o espessar o nosso preparado. Senhor professor, venha aqui ao pé de mim, pode ir carregando aqui um bocadito no botão e vamos adicionando o Nutilis
até se obter a consistência correta. E vejam, aqui na blender vocês conseguem ver, à medida que eu vou adicionando o Nutilis, uma colherzinha fica logo espesso, 2 colherzinhas mais espesso, 3 colherzinhas, vejam, ele já está ainda, já quase não salta na blender. E de acordo com o tipo de disfagia, vamos adicionando e adequando a consistência da comida. E aqui podem ver, ele está mais espesso ao nosso preparado. O que é que eu posso fazer? Para não ter só um batido de morango, e aqui o sabor também conta muito, o que é que eu fiz? Peguei em chocolate negro, misturei água e adicionei Nutilis, aqui fazendo a salvaguarda do que a doutora Sandra Alves falou, utilizei um pouco do chocolate negro, ou seja, do ponto de vista do açúcar, vai ter menos açúcar, não é? Então, utilizei aqui um chocolate negro e adicionei-lhe Nutilis. E vejam como é que ele ficou. Ficou numa face espessa. O que é que eu faço? Pego num copo, e eu aqui vou utilizar um copo para pôr o nosso batido, e podemos fazer uma coisa bastante simples, que é, com um pincel, ou seja, com o que for, sabem o que é que fazemos? Sujamos só aqui o nosso copo à volta. E vocês vão ver uma coisa. Eu agora, ao adicionar aqui o meu, já está. Vejam como é que ele já está espesso. Ele estava, vejam, enquanto eu aqui estou a escorrer, ele estava assim, vejam, líquido, e agora está mais espesso. E aqui temos um batido, ou uma bebida, que está reforçada com Nutilis fruta sabor a maçã, e está nutilizada, ou seja, adequou-se a consistência do preparado com o Nutilis em pó, e temos assim uma bebida que qualquer um de nós, senhor professor, beberíamos ou não beberíamos? Beberíamos. Então, uma pessoa que, neste caso, tem uma disfagia, beberia com muito mais prazer. E temos que fazer aqui uma questão. Temos uma sopa, um prato de bacalhau, uma sobremesa e um batido. Temos tudo que é necessário para nos alimentarmos, ou não? Falta água. Era a questão que eu ia fazer. O professor Castro Lopes não nos desilude. Efetivamente, falta falarmos na água. Falta falarmos na terceira principal consequência da disfagia no pós-AVC, que é a desidratação, por redução da ingestão da água. Se eu tenho tosse persistente, se eu me engasgo, se eu tenho medo de morrer engasgado ao beber água, o que é que vai acontecer? Vou beber água? De todo. Não vou beber água e vou totalmente recusar a ingestão quase total de líquidos. Portanto, sabemos que o paciente com disfagia ingere em média, obviamente que os estudos não revelam dados, infelizmente, de Portugal, mas sabemos que, em geral, o paciente com disfagia bebe entre 500 a 1,2 litros de água. Quais são as recomendações? Não é os 8 copos de água ou pelo menos 1,5 litro de água por dia? Está muito abaixo do que são as recomendações gerais. Portanto, devemos promover a ingestão de água, mas garantindo a consistência e a resistência à amilase. Para quê? Para que a deglutição seja segura, não passe para as vias respiratórias. E aqui, fazendo um pouco o discurso da água na alimentação para um doente que tem disfagia, todos nós bebemos água naturalmente, só que um doente com disfagia tem aquela tal dificuldade de deglutir. Então, sobretudo a água. Então, o que é que existe? Existe uma gama que é o Nutilis Aqua, que é 98% hidratação. Se o Nutilis Aqua é 98% hidratação, 3 embalagens destas num copo de água é o triplo da hidratação. E aqui temos os diferentes sabores, que é o sabor cítrico, ou seja, neste caso a laranja, o sabor a menta, que é fresco, e o sabor a grenadine, tudo num copo bastante colorido, com o triplo da hidratação, dando aos nossos doentes toda a água que ele necessita. Em síntese, vamos deixar aqui a doutora Célia fazer a síntese do... Sim, foi? Obrigada. Sintetizando, a disfagia é um sintoma associado ao AVC, é grave, tem consequências graves, também sabemos que é reversível em 2, 6 semanas, mas muitas vezes prolonga-se durante meses, anos.
O que nós temos de ter em atenção é, durante este período que temos a disfagia, e mesmo sabendo que ela pode ser reversível, não menosprezar as consequências, que são graves, como vimos. A malnutrição. Metade destes pacientes estão malnutridos, não comem o suficiente para atingir as suas necessidades nutricionais diárias, o que se reflete em perda de peso e força muscular, assim como aumento de complicações. O que é que isto faz? Lembrem-se do que vimos nas consequências da malnutrição. Aumenta o período de reabilitação e nós, no paciente pós-AVC, queremos promover a reabilitação, portanto, devemos promover uma alimentação adequada às necessidades. Por outro lado, 75% estão desidratados. Se eles têm recusa dos líquidos, não vão beber água. E nós sabemos que a desidratação, infelizmente, está muito associada ao aumento significativo da mortalidade nos primeiros 3 meses. Aquilo que o Dr. Castro referiu dos 20%, 30%, está muito também associado à desidratação. Por outro lado, metade destes pacientes têm pneumonias de aspiração e aqui fazia um desafio também à população que fica com mais educação e também é mais persistente e pergunta mais ao médico. Quantas destas pneumonias que nós temos nas nossas notícias ainda este ano que referem que as mortes por pneumonia subiram 25% neste ano de 2012, desculpem, para 2013, eu desafio os nossos profissionais de saúde a verificarem quantas destas pneumonias eram de aspiração, porque é infelizmente uma grande causa de morte na comunidade, nos lares, nas instituições de reabilitação, porque muitas vezes o paciente já é idoso, teve um pico de febre à noite, deu-se ali um fármaco e durante a noite, olha, já era velhote, aconteceu e infelizmente faleceu. Muitos destes casos, assim de repente, são pneumonias de aspiração, portanto devemos estar muito despertos para esta problemática, porque tem tratamento, se for bem diagnosticada, a disfagia. Por último, fazer-vos uma síntese da nutrição. Se o paciente tem disfagia e consegue alimentar-se por via oral, temos de alterar a consistência para garantir a segurança da deglutição nas diferentes fases. Depois temos de pensar em 2 questões. Primeiro, está bem hidratado? Bebe água? Se sim, continuar com a alteração da consistência. Se não, fazer a suplementação em água do Nutilis Aqua, que tem uma fase 2, é uma fase creme, como vimos, e fica ótimo, misturando as 3 cores, é muito apelativo, muito atrativo para o paciente. Por outro lado, temos de perguntar, o paciente está bem nutrido? Ingere energia e proteína suficiente através dos alimentos? Se sim, mantemos, alteramos a consistência dos líquidos e fica a alimentação perfeita. Se não, se houver uma diminuição da ingestão alimentar, se houver perda de peso que nós não programamos, não queríamos, temos de estar atentos e então temos de suplementar esta alimentação até ser possível o paciente comer os alimentos para satisfazer as suas necessidades nutricionais. Isto é feito através da alteração da consistência com o Nutilis Powder, mas também com o Nutilis Fruto. Todos estes produtos têm algo em comum, que é a resistência à amilase salivar. Garantem que ao ingerir, não vai ser degradado na boca. E por último, e em questão de síntese, gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a possibilidade de estar aqui em meu nome. Penso que o chefe Fábio vai também agradecer, à Sociedade Portuguesa do AVC e um agradecimento muito especial ao professor Castro Lopes, que nos deu mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui convosco e a partilhar toda a nossa sabedoria. Okay. Muito obrigada. Antes do agradecimento, há graus de disfagia. Há disfagia grave logo no início, que é preciso o doente ser por uma sonda nasogástrica e ser alimentado por sonda, mas estes têm que ser treinados. Portanto, o menos possível por sonda e começar já a treinar. Há outros que têm um grau de disfagia pequeno logo no início, há imensos que a disfagia é pequena, portanto devem ser com muita paciência e muito amor, e desde o princípio treinados para evitarem a sonda e para se, num grau mais avançado, para evitarem uma gastrotomia. Quer dizer, terem que abrir aqui um buraquinho e serem alimentados pelo estômago em casos que não tínhamos cuidado e que não tínhamos treinado o nosso doente, que deixemos degradar a sua disfagia. Portanto, acompanhar os graus e não só
evitando a sonda, uma acompanhando a sonda para tirarmos depressa e para evitarmos a gastrostomia nos graus mais avançados, que às vezes vem a ser precisa. E agora, finalizando ele também aqui a apresentação, um muito obrigado à doutora Célia, um muito obrigado à Sociedade Portuguesa do AVC também pelo convite que foi dirigido. Brindo a vocês com este Nutilis Aqua e bebo, logicamente, um golo, mas, acima de tudo, uma coisa que tem que levar, que é uma grande salva de palmas, não para mim, mas para o senhor professor Castro Lopes, que esteve aqui a cozinhar e a empratar também toda esta refeição e é um grande exemplo de tudo o que se pode fazer com o Nutilis e tudo o que se pode fazer também num acompanhamento a um doente com disfagia. Uma grande salva de palmas para o senhor professor. E um muito obrigado. Tá bom, professor?